Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à Era do Pixel, um podcast feito por mim, Arthur Givigir, para discutir, teorizar, dar dicas e tudo o que é possível sobre o mundo da cultura pop. No episódio de hoje falo sobre as novidades da série de Harry Potter, o porquê de Quentin Tarantino ter desistido de um filme, a lista brasileira de pré-indicados ao Oscar 2026, novidades de Jujutsu Kaisen e muito mais. Vamos lá? E começando o podcast falando sobre a nova adaptação de As Crônicas de Nárnia, dirigida por Greta Gerwig. O filme começou as suas filmagens em Londres na segunda-feira passada, dia 11, e terá cenas rodadas, gravadas em locais icônicos como a Estação Bank e o Royal Exchange. O filme deve adaptar O Sobrinho do Mago, obra que antecede O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, mostrando a origem de Nárnia, o surgimento de Aslan e a ascensão da Feiticeira Branca. Essa é a primeira produção da Netflix dentro desse universo e terá estreia nos cinemas no dia de Ação de Graça dos Estados Unidos de 2026, ou seja, no dia 26 de novembro, e chegará ao catálogo da plataforma no Natal do mesmo ano. As informações são do site Adoro Cinema. Indo agora para uma outra superprodução, David Zaslav, CEO da Warner Bros., confirmou que a nova adaptação de Harry Potter, uma nova série que será lançada diretamente no HBO Max, será um projeto de 10 anos, indo além da expectativa inicial de 7 temporadas. É bom lembrar que a produção da primeira temporada já está em andamento em Londres e tem estreia prevista para 2027. E o diretor de fotografia, o Adriano Goldman, brasileiro inclusive, confirmou que a primeira temporada terá apenas 8 episódios e destacou que o processo de 18 semanas de pré-produção será necessário para a construção de cenários de Hogwarts e outros locais. Até o momento não está claro se alguns livros serão divididos em mais de uma temporada ou se haverá algum tipo de material extra para ampliar a narrativa. Eu acredito que teremos aí alguma expansão de universo, mas que irão sim dividir alguns livros. Porém, a Warner trata a série como um de seus grandes projetos de longo prazo. E uma notícia não muito legal para os fãs de Shrek, o novo filme da franquia, Shrek 5, teve a sua data de estreia adiada para junho de 2027. De acordo com a UOL, a Universal Pictures e a DreamWorks Animation confirmaram o adiamento, trocando a data do dia 23 de dezembro de 2026 para 30 de junho de 2027. Porém, os estúdios não explicaram os motivos da mudança, mas destacaram que o grande desempenho de algumas outras franquias de animação no verão dos Estados Unidos, como foi o caso de Meu Malvado Favorito, Como Treinar o Seu Dragão e Super Mario Bros., pode ter sido o motivo dessa mudança. O filme marcará o retorno da saga às telonas após 17 anos, já que Shrek para Sempre foi lançado em 2010. Quentin Tarantino chegou a revelar que The Movie Critic seria seu 10º e último filme. Porém, como destacado pelo Deadline, ele revelou ao podcast The Church of Tarantino que desistiu do projeto por não se sentir empolgado na fase de pré-produção. O diretor explicou que adorava o roteiro e inicialmente pensado como para ser uma minissérie, mas achou que a premissa não sustentaria um filme. Nas palavras dele, quem quer ver um filme chamado The Movie Critic? Se eu conseguisse tornar isso interessante, seria uma conquista. A trama se passaria inicialmente na Califórnia de 77, inspirada em um crítico de cinema obscuro que escrevia para uma revista pornô, e seria um sucessor espiritual de Era Uma Vez em Hollywood, mas sem personagens em comum. Tarantino reforçou que o entusiasmo estava na escrita e não em dramatizar a história no set. Alfred Gough e Miles Miller, criadores da série Wandinha da Netflix, revelaram no podcast Crew Call que estão trabalhando em um reboot animado de A Família Addams para a Amazon MGM Studios. De acordo com o Deadline, esse novo longa, essa nova animação, será totalmente independente e não terá nenhum tipo de ligação com os 2 filmes animados anteriores e nem mesmo com a série da Netflix que é estrelada por Jenna Ortega. Ainda de acordo com os dois,
2, o projeto está em estágios iniciais e está sendo desenvolvido em parceria com o responsável pelo legado do criador Charles Addams, além de Gail Berman e John Klickman. Por fim, a proposta seria levar sim essa nova animação aos cinemas, além dos streamings. Falando agora de notícias legais para nós brasileiros, após a vitória histórica de Ainda Estou Aqui no Oscar de 2025, a Academia Brasileira de Cinema divulgou os 16 filmes nacionais que estão aptos a disputar uma indicação ao Oscar de 2026. Como destacado pelo Ingresso.com, o processo terá duas etapas, uma no dia 8 de setembro, onde 6 filmes serão pré-selecionados, e na semana seguinte será definido o representante oficial do Brasil. É bom destacar que, apesar disso, não está garantido que o filme irá sim para a lista final que disputará o Oscar de melhor filme internacional. Essa é apenas a pré-lista nacional que é elevada para o Oscar 2026. Entre os títulos inscritos estão obras de cineastas já consagrados, como, por exemplo, O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, que é, por sinal, o grande destaque desse ano e que, particularmente, acredito que será sim o selecionado. O filme vem ganhando destaque internacional e já ganhou alguns prêmios. Porém, além dele, temos também Vitória, de Andrusha Waddington, O Filho de Mil Homens, de Daniel Rezende, e O Retrato de um Certo Oriente, de Marcelo Gomes. Além desses filmes, a lista também inclui produções documentais e biográficas como Milton Bituca Nascimento, de Flávia Moraes, e O Homem com H, de Esmir Filho, que já está na Netflix, inclusive. Como eu falei anteriormente, o filme escolhido será o responsável por tentar entrar na categoria de melhor filme internacional no Oscar, que ocorrerá no ano que vem. Você pode conferir a lista completa no link da Ingresso.com aqui na descrição. Na semana passada eu trouxe a informação para vocês de que a Paramount e a Skydance estavam se fundindo, e agora o CEO da empresa, David Ellison, e os co-presidentes, Josh Greenstein e Dana Goldberg, detalharam um pouco a nova estratégia da Paramount. E como foi destacado pela Ingresso.com, os chefões da nova empresa destacaram alguns filmes que serão prioridade, dentre eles Top Gun 3, com Tom Cruise garantido, enquanto, é claro, ele desejar colaborar com o estúdio. O executivo também revelou planos de retornar algumas franquias que estão esquecidas, como o caso de Star Trek, que não tem filme desde 2016, e Guerra Mundial Z, além, é claro, de expandir novamente Transformers, já que é uma franquia que soma mais de 5 bilhões de dólares em bilheteria global. Porém, o primeiro projeto da nova gestão será High Side, estrelado por Timothée Chalamet, e sim, eu regravei o nome dele pelo menos umas 5 vezes, e dirigido por James Mangold, previsto para inaugurar essa nova fase de produções originais da empresa. A meta seria lançar ao menos 15 filmes por ano, com estreias exclusivas no cinema e reforçando também gêneros estratégicos como comédia e terror. Matt e Ross Duffer, criadores de Stranger Things, estão em negociações avançadas para assinar um novo contrato de exclusividade com a Paramount. De acordo com a Variety, o acordo prevê que os irmãos desenvolvam filmes e séries com foco especial em superproduções cinematográficas, aproximando-os de executivos como a Cindy Holland, que aprovou Stranger Things na Netflix. Apesar da possível mudança, os Duffers ainda têm alguns compromissos ativos com a Netflix através da produtora Upside Down Pictures. E em 2026, veremos uma animação de Stranger Things, Tales from 85, e provavelmente um spin-off live action também de Stranger Things. O movimento deve marcar um ponto de virada, já que Stranger Things foi a primeira série original de sucesso global da Netflix e consolidou os irmãos como nomes de peso da indústria. E agora falando um pouquinho sobre a Marvel, durante essa última semana tivemos algumas notícias contrastantes em relação à participação ou não de Ryan Reynolds no próximo filme dos Vingadores. Primeiro, o ator publicou no Instagram um logotipo dos Vingadores grafitado com o estilo de Deadpool e levantou especulações sobre a sua presença no próximo filme. Porém, a imagem compartilhada pelo ator era na verdade uma fanart e era inspirada em uma bandeira exibida também em Deadpool e Wolverine
Line durante o arco distópico do multiverso, e ele teria apenas se divertido realizando a repostagem. Porém, algumas fontes do Rich Vision, com matéria do The Hollywood Reporter, disseram que o Deadpool apareceria sim em Vingadores Doomsday. Porém, não era esperado que ele realmente se juntasse à equipe de Vingadores. Sendo que o Deadline disse o contrário, que fontes próximas à produção afirmaram que o ator não foi visto nos sets em Londres e que, portanto, não deve aparecer nos próximos longas dos Vingadores. Então, só nos resta aguardar. Por enquanto, não temos uma informação final e, é claro, nem mesmo uma confirmação da Marvel sobre isso. E uma outra notícia bem polêmica e que vem agitando os fãs da empresa é a presença de Sad Sink, a Max de Stranger Things, no filme do Homem-Aranha 4. Alguns rumores antigos falavam que a atriz poderia interpretar a Mary Jane, a Gwen Stacy, a Jean Grey e até mesmo a Mayday Parker, que seria a filha de Peter e MJ em uma linha alternativa. Porém, agora, o editor-chefe Demet Koch do Nexus Point News afirma que ela está listada no filme como Annabelle Adams, que nos quadrinhos é uma personagem que surgiu em Scarlet Spider #1 de 2012, sendo uma bartender e cantora que se envolveu com a Kane Parker, uma clone de Peter Parker. As especulações falam que a adaptação pode mesclar a Annabelle Adams com a Shatra, a vilã ligada ao multiverso do Aranha. Como o filme é descrito como sendo algo urbano, mas ainda assim conectado ao multiverso, esse rumor não fica tão estranho, tão fora do padrão. Mas a outra hipótese seria de que a Annabelle Adams seja apenas um codinome para despistar, algo que é bem comum na Marvel. Então, novamente, teremos que aguardar os trailers e confirmações da própria Marvel e da Sony. Homem-Aranha: Um Novo Dia estreia no dia 31 de julho de 2026. Falando agora de animes e mangás, em uma entrevista publicada no fanbook official The World of Nana, Ei Yazawa afirmou que Nana já está nos estágios finais da história, indicando que finalmente poderemos ter um desfecho do mangá após quase 20 anos de hiato. A autora brincou dizendo que mesmo sendo seu mangá, isso não significa que necessariamente o final está decidido, mas garantiu que fará o possível para que os fãs voltem a ler e se emocionem com o final. Yazawa já havia falado em 2022 que estava retomando gradualmente aos desenhos, mas que ainda não tinha conseguido avançar com a trama principal de Nana. O mangá, que foi publicado originalmente em 2000, teve 21 volumes lançados até 2009, quando a história entrou em hiato por questões de saúde. A obra já ganhou inclusive um anime pelo Madhouse Studios, com 48 episódios, e 2 live actions lançados em 2005 e 2006. Falando agora de Jujutsu Kaisen, desde o fim devastador do arco de Shibuya em dezembro de 2023, os fãs aguardam notícias sobre a terceira temporada do anime. E agora, o silêncio pode chegar ao fim, já que no dia 31 de agosto acontecerá o evento do 5º aniversário de Jujutsu Kaisen, que será transmitido ao vivo pelo canal oficial da Toho Animation no YouTube. O evento promete 5 grandes atualizações da franquia e, de acordo com a Animeflix, tudo indica que a adaptação do arco do jogo do abate, Culling Game, será o foco. Ele traz um Battle Royale mortal, organizado por Kenjaku, em que Yuji Megumi e seus aliados entram em batalhas brutais para salvar o Tsumi e tentar libertar o Gojo. Entre as novidades esperadas estão o primeiro trailer, novo pôster oficial e possíveis anúncios de produtos ou jogos, além, é claro, da data de lançamento da terceira temporada. Durante essa semana também tivemos diversas novidades sobre One Piece, e antes do lançamento da segunda temporada, a Netflix já confirmou a renovação do live action de One Piece para a terceira temporada, e que terá filmagens iniciadas ainda este ano na cidade do Cabo, na África do Sul. A produção terá Ian Stokes se juntando a Joe Trassis como showrunners. E como destacado pela Rolling Stones, durante o One Piece Day, no Japão, foi divulgado também o primeiro teaser da segunda temporada. E fechando as notícias de hoje, a Cinecolor Filmes Brasil anunciou o relançamento de Demon Slayer Mugen Train, em sessões especiais a partir do dia 21 de agosto. Como destacado pela Ingresso.com, o longa adapta o arco do trem infinito, em que Tanjiro, Netsuko, Zenitsu e Inosuke se unem ao Pilar das Chamas de Rengoku para investigar o desaparecimento de passageiros. O filme foi lançado originalmente em 2021 e arrecadou mais de 400
$285 milhões mundialmente. E na época, era até então o recordista de bilheteria no Japão. É bom lembrar que o novo filme, Demon Slayer: Castelo Infinito, está marcado para o dia 11 de setembro e teve pré-estreia iniciada na última semana. E falando agora das principais estreias desta semana, para o dia 21 de agosto, temos a chegada de Anônimo 2 aos cinemas. Hutch e a esposa Becca se veem sobrecarregados e distantes e, por isso, decidem levar os filhos para uma pequena viagem de férias, que inclui também o pai do assassino. Quando o encontro trivial com valentões locais colocam a família na mira de um operador corrupto de parque temático. E agora, nessa continuação, Hutch vira alvo da chefe do crime mais insana que já enfrentou. Outro filme que estreia essa semana é o terror Faça Ela Voltar, que acompanha a vida de dois meio-irmãos que, após encontrarem seu pai morto no banheiro, são alocados para um lar adotivo. Andy e Piper acabam na casa de Laura, a sua nova guardiã. Com um jeito excêntrico, Laura trabalha como conselheira pedagógica e, além dos irmãos, também adota um jovem mudo chamado Oliver. Afastada da cidade grande, o imóvel no qual a garota e o garoto vivem escondem grandes segredos, e a descoberta de um ritual aterrorizante é capaz de destruir para sempre a relação dos dois e até mesmo transformá-la em uma dor profunda. O filme conta com direção dos irmãos Philippou. E outro relançamento desta semana fica por conta de Princesa Mononoke. O filme clássico de Miyazaki, do estúdio Ghibli, conta a história do jovem príncipe Ashitaka, que é amaldiçoado por um demônio e parte em uma nova jornada para encontrar uma cura. Ele acaba chegando a uma região devastada por conflitos entre humanos e os espíritos da floresta, quando a misteriosa Princesa Mononoke, uma jovem criada por lobos gigantes e defensora implacável da floresta, aparece. Ashitaka tenta entender ambos os lados do conflito e busca um caminho de equilíbrio e coexistência. Bom pessoal, por hoje é só. Todos os links das matérias estarão disponíveis na descrição. Caso tenha interesse em patrocinar o podcast ou fazer parcerias, basta enviar uma mensagem em uma das redes sociais que deixarei os links aqui na descrição. Aproveitando, queria pedir que continuem compartilhando, sigam na sua plataforma favorita e, se possível, deixem um review no Apple Podcasts ou uma avaliação no Spotify, para que assim o Bom Dia Tech chegue a mais pessoas. Uma ótima semana e até a próxima e fui!